maior crise não é econômica. Olá, meu amado. Seja bem-vindo a mais um programa de meditação bíblica. Que a graça de Deus esteja contigo aí onde você se encontra. Amados, antes de abrirmos a palavra do Senhor, gostaria de levá-lo em oração. Vamos orar. Eterno, maravilhoso, bom Pai que estás nos céus, somos gratos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Apesar das dificuldades da vida, apesar por situações que a sociedade vive hoje, nós acreditamos em Ti. E agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso, nós agradecemos no fundo do coração, por amor de Jesus. Amém. 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 Amados, o nosso tema nesta noite é a maior crise. A maior crise. A sociedade hoje enfrenta duas grandes crises. A crise social. Hoje a sociedade está invertida. Mudamos os padrões éticos e morais. A sociedade hoje está doente. A sociedade está de pata para os ares. As nossas famílias hoje estão destruturadas. Como resultado, temos uma sociedade arruinada. A moral humana baixou de tal maneira que estamos a passar por esta crise social. A outra crise é a crise econômica. Esta crise econômica que tem embalado o mundo. A miséria está a assolar a nossa sociedade hoje. Pessoas estão morrendo por causa da crise econômica. O mundo hoje grita. E muitas das vezes nós olhamos para o futuro com a perspectiva de ver uma sociedade equilibrada, de ver uma sociedade em melhores condições de vida. Mas quando eu abro a palavra de Deus, tal tempo nunca chegará. Porque na medida que vamos nos aproximando do tempo, mas esta crise vai se intensificando. Na medida que vamos nos aproximando do tempo, a Bíblia diz que vamos de mal para pior. Vamos de mal para pior. Amados, eu gostaria de levá-lo o pensamento na palavra de Deus. A Bíblia fala de uma maior crise. A crise de todas as crises. Quero convidá-lo no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus, no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20, estaremos a ler o verso 1 ao verso 4. A Bíblia começa dizendo assim: E depois destas coisas, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns outros vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso ao rei Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, um grande exército, além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E todas as cidades vieram homens para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. Amados, o rei Josafá começa a reinar em Judá por volta dos anos 800 a.C. E nesta altura Israel estava dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte que tinha como capital Samaria. E o reino do sul que tinha como capital Jerusalém. O reino do norte governado por Acabe. O reino do sul governado por rei Josafá. Sim, a Bíblia diz assim: que apareceram uma multidão, um exército, pelejar contra Judá. A Bíblia diz que a notícia chegou até o rei Josafá. O rei Josafá tomou conhecimento deste grande exército. E a Bíblia relata no verso 3. Josafá teve medo. Sim, a pergunta que não se quer calar é: por que Josafá teve medo? Por que Josafá teve medo? Quantas vezes nesta vida nós sentimos medo? Medo da crise financeira, medo
de perder o emprego, medo de perder a família, medo de ver os teus negócios arruinados, medo de fracassar na vida. Quantas vezes nós sentimos medo? A Bíblia diz que Josafá teve medo. A pergunta é: por que Josafá teve medo? Será que Josafá teve medo da crise econômica? Será? A palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, o verso 12, a palavra de Deus diz assim: cresceu, pois, Josafá, e engrandeceu extremamente, edificou fortaleza, cidades e armazéns. Amém. Amados, a Bíblia está a dizer assim: Josafá cresceu do ponto de vista econômico. O seu crescimento foi de tal maneira que ele edificou fortaleza. Edificou fortaleza. As melhores construções daquela época, o rei Josafá ergueu em seu tempo. Sim, a Bíblia está a dizer assim, que Josafá construiu fortaleza. E para termos uma ideia, amados, os muros de Jerusalém edificados por rei Josafá, eles tinham cerca de 6 metros de largura e 12 metros de altura. Só para termos uma ideia, os portões de Jerusalém, para se moverem, precisariam de 20 homens fortes e valentes, para abrirem e fecharem os portões de Jerusalém. A Bíblia, além de provar que Josafá edificou fortaleza, Josafá construiu armazéns. Havia armazéns na cidade de Judá, com alimentação capaz de sustentar o povo durante 3 anos. Judá poderia passar por uma crise financeira, poderia passar 3 anos sem produção, 3 anos de escassez, mas Judá não passariam fome, porque o estoque que eles tinham lhes sustentaria durante 3 anos. Durante 3 anos. Então Judá não estava a passar por uma crise econômica. Por que Josafá teve medo? Se Josafá tinha praticamente tudo do ponto de vista material, por que Josafá teve medo? Será que Josafá teve medo da crise política ou militar? Olha o verso 13 do capítulo que nós lemos. Ele continua dizendo assim: sim, Josafá teve muitas obras na cidade de Judá. Ele tinha os melhores guerreiros, homens fortes, varões valentes em toda Jerusalém. Amém. Sim, amado, do ponto de vista de exército, Judá estava preparado para uma batalha. Josafá tinha o melhor e o maior exército daquela época. As 3 nações que se juntaram para destruir este povo, em número, não se compara com o povo. Eram cerca de 1.160.000 soldados ao comando do rei Josafá. E a pergunta que não se quer calar é: se Josafá não tinha medo do ponto de vista econômico, não tinha medo da crise política e militar, por que Josafá tinha medo? Por quê? Amados, quando Josafá assume o trono de Judá, Judá estava a passar numa decadência espiritual. Os homens de Judá haviam abandonado os princípios de Deus. A apostasia era tanta no meio do povo, que quando o rei Josafá assume o trono, ele cria um grande reavivamento, ele cria uma grande reforma dentro do povo de Judá. Sim, Josafá levou o povo a ter comunhão com Deus. Josafá levou o povo mais perto de Deus. Sim, Josafá criou uma grande revolta do ponto de vista espiritual, do bom sentido da... Criou um grande reavivamento e reforma. Mas a pergunta que não se quer calar é: por que Josafá teve medo? Amados,
medo não nasceu na mente de Deus. O medo foi um dos resultados que os nossos primeiros pais cometeram. Antes do pecado, o homem não sentia medo. Quando o homem peca, um dos primeiros sentimentos maléficos que o homem passa a sentir é o medo. Então nós nascemos com medo. Nós nascemos com esta natureza. Desde criança começamos a sentir medo. Josafá teve medo. Por que ele teve medo? Por quê? Se nós lermos o verso 1 do capítulo 20, que nós lemos no princípio, o texto bíblico desta noite, 2 de Crônicas 20, verso 1, a palavra de Deus diz: e depois destas coisas, que coisas são essas que deu resultado ao medo deste rei? Este rei que estava bem do ponto de vista econômico, este rei que não tinha problema do ponto de vista político ou militar. Que resultado é este do medo no coração deste rei? Amados, os capítulos anteriores vão relatar a história. Josafá teve o seu filho Jorão. O seu filho casou-se com a filha de Acabe, do rei Acabe, esposo de Jezabel, Atalia, uma mulher bonita. E nesta união, de certeza que os dois reinos aparentemente estavam unidos. Eu imagino, num dia como qualquer dia, num convívio entre família e reais, o rei Acabe olhou para Josafá, o seu compadre, e lhe fez a melhor proposta. Ele disse para Josafá: Josafá, se for possível, empreste-me o teu exército para combatermos contra Ramote. Mas tão somente que Josafá, sendo um homem temente a Deus, ele disse que primeiro vamos consultar ao Senhor. Vamos consultar a Deus. Há um profeta aqui do Senhor, traga-o para consultarmos o Senhor. Amados, os profetas de Baal estavam ali ao redor de Josafá. 400 profetas de Baal disseram para o rei Acabe, para a multidão que estava presente: vamos para esta peleja. O Senhor nos garantiu a vitória. Deus nos deu a vitória. E nesta batalha sairemos mais do que vencedores. Mas lá havia um profeta no meio dos profetas falsos. Micaias, o profeta de Deus. O profeta coloca-se diante da corte real. E ele olha para o rei Josafá e diz: rei, não empresta o exército consagrado ao Senhor para pelejar com esse exército que foi rejeitado por Deus. Não faça isso. A Bíblia diz que o profeta recebeu uma bofetada. Tudo porque o rei Acabe não queria a profecia que ia contra os seus pensamentos, que ia contra as suas ideologias. O rei Josafá, em vez de dar ouvido ao profeta, deu ouvido aos profetas de Baal. Os 400 profetas de Baal aí presentes prepararam o exército, foram a pelejar contra Ramote. Amados, a batalha foi tão feia que o rei Acabe perdeu a sua vida nesta batalha. Todos os soldados saíram dispersos, um para o seu lado, um para a sua casa. E o rei Josafá, disperso, ia em direção à cidade de Judá. Na medida que o rei foi se aproximando da cidade, o profeta Ageu olhou o rei e foi ter com o rei. Olhando para o rei cara a cara, o profeta disse: por não dares ouvido à voz do Senhor, não dentro de muito tempo, dentro de pouco tempo, sentirás a mão pesada de Deus. Sim, sentirás a mão pesada de Deus. Pouco tempo depois, Josafá recebe esta notícia: rei, uma grande multidão vem para pelejar contra ti.
Amados, por isso é que o texto bíblico hoje usa a expressão e depois destas coisas. Sim, e sucedeu que depois disto. Por que depois disto? Porque o rei Josafá estava em pecado. O rei Josafá não deu ouvido aos princípios de Deus. O rei Josafá abandonou as orientações de Deus e seguiu o conselho de Acabe, esposo de Jezabel. Como resultado, um grande exército vinha. Como o profeta já confirmou para o rei que o rei tinha uma batalha perdida. O rei poderia ter o maior exército do ponto de vista militar. O rei poderia ter a melhor economia. Sim, mas tudo isso sem Deus é nada. Ele sabia que a sua derrota estava garantida. Ele sabia, por mais que tivesse 1.160.000 soldados ao seu mando, estaria completamente perdido. Aí está o medo do rei Josafá. Amados, o medo do rei não é econômico. O medo do rei não é político. O medo do rei é espiritual. Porque o rei sabia que se ele fosse à batalha sem Deus, teria uma batalha perdida. O medo de Josafá era enfrentar uma guerra sem Deus. Sim, amados, era enfrentar uma guerra sem Deus. Quantas vezes nós vamos batalhando sem Deus? Quantas vezes nós vamos à guerra sem Deus? Quantas vezes temos tido a atitude daqueles reis que fracassaram diante do povo de Israel? No lugar de buscar a Deus, buscaram outros deuses. E como resultado, houve fracasso. E durante a história bíblica eu tenho visto experiências de reis que governaram, que tão somente não levaram a peito o Senhor, não levaram em consideração, assim diz o Senhor. Eles foram se distanciando de Deus. Sim, amado, na medida que vamos nos distanciando de Deus, as crises vão assolar a nossa vida. Eu não estou a falar que o cristão não passa crise. O que eu estou a falar é: a maior crise que pode existir na face da terra é espiritual. A crise não é política. A crise não é social. A maior crise não é econômica. A maior crise é espiritual. Amados, se nós batalharmos sem Deus, teremos uma batalha fracassada. E lhe digo mais, amado, você sem Deus, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus não muda. Deus não muda. Por isso precisamos ir a Ele. Precisamos fazer diferente. Precisamos fazer o que o rei Josafá fez corrigindo. Precisamos fazer o que ele fez. No momento de crise, ele não buscou soluções em outras partes. Ele foi em oração ao Senhor. No momento da crise, ele convocou uma assembleia solene. No momento da crise, ele convocou o povo a um jejum. Ele convocou o povo para um reavivamento e uma reforma. Sim, no momento da crise, amado, Josafá busca ao Senhor. E a minha pergunta para você nesta noite é: o que é que você tem feito no momento da crise? O que é que você tem feito? Será que eu e você temos ido aos pés de Jesus como o rei Josafá fez? No momento da crise, será que temos buscado a presença de Deus? Lembre-se, amado, no momento de abundância, no momento de fartura, no momento de paz, o rei Josafá construiu fortaleza. A Bíblia diz que ele construiu fortaleza. Ele teve uma base sólida. E no momento da crise, Josafá buscou ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor no momento da crise. Sim, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não és nada. Eu e você sem Deus, nós não somos nada. Somos mais do que perdedor. Somos mais do que perdedor. Amados,
Deus ouviu a oração do rei. O povo entrou em um alvoroço, louvores a Deus. E no dia seguinte, o rei ficou diante da multidão, ficou diante do exército, diante dos sacerdotes, diante dos levitas, diante dos cantores de Judá. E o rei teceu aqui algumas palavras, teceu aqui aquele verso famoso de 2 de Crônicas 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas, prosperareis. Amado, no momento da crise, acredita em Deus. Porque se nós acreditarmos em Deus no momento da crise, estaremos seguros. Mais vale sofrer com Deus do que sofrer sem Deus. No momento da dificuldade, vamos sofrer com Deus. Porque quando sofremos com Deus, sofremos com esperança. Vamos sofrer com Deus. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá reconheceu por não dar ouvido aos conselhos dos profetas do Senhor. Estava a passar o que ele estava a passar. Por não dar ouvido nos preceitos de Deus. Josafá, por mais que tivesse riqueza do ponto de vista econômico, por mais que tivesse um melhor exército, mas Josafá estava consciente que sem Deus era um caso perdido. Por isso vamos ao Senhor, vamos buscar a Deus. Este é o meu conselho para você nesta noite. Vamos ao Senhor. Se queremos ter uma nação reavivada, se queremos ter uma nação transformada, se queremos resolver o problema da crise social, se queremos resolver o problema da crise política, se quisermos resolver o problema econômico do mundo, precisamos ter sociedades transformadas. Precisamos resolver o problema principal. O problema não é político, o problema não é econômico, o problema é espiritual. Sim, se resolvermos o problema espiritual, teremos uma sociedade abençoada. Este é o desejo de Deus. Termos uma sociedade transformada, termos uma sociedade reformada, onde os princípios básicos são estabelecidos, onde a moral, o civismo, seja vivenciada na sua íntegra, verdadeiro sentido da palavra. Por que não irmos a Jesus? Por que não buscá-lo em oração nos momentos difíceis da nossa vida? Por que não? Por que lutarmos em dois pensamentos? Por que rejeitarmos os conselhos dos profetas bíblicos? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas, prosperareis. Esse tem sido a minha decisão todos os dias da minha vida. E a pergunta que não se quer calar, amado, será que esta é a tua decisão? Esta é a pergunta que eu faço esta noite, que não se quer calar. Será que esta é a tua decisão? Será que você quer colocar Deus em primeiro lugar? Será que você quer buscar Deus no momento da crise? Será? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz em abundância. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.